de Apocalipse. Para estudá-lo, vamos considerá-lo de 3 ângulos. O primeiro, a introdução à revelação. O segundo, a revelação propriamente dita. E o terceiro, a conclusão das revelações. Com isso, vamos responder a 3 perguntas. A primeira, o que representa o livro do Apocalipse? A segunda, quem o escreveu? A terceira, para que e para quem foi escrito o livro do Apocalipse. Vamos começar então falando sobre o que representa o livro do Apocalipse. Logo no início do livro, no versículo 1 de Apocalipse, está escrito: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que acontecerão. Então, o livro já começa explicando o motivo pelo qual ele foi escrito. E aqui ele vai relatar então várias fases da história terrena, desde sua criação, passando pelas realizações de Cristo enquanto vivia nesta terra, a luta do bem e do mal, seria a oposição de todas as coisas, até a segunda vinda de Cristo. Logo, o julgamento da humanidade, que é quando os homens serão julgados pelas coisas que fizeram nessa terra, ou para o bem ou para o mal. A destruição do mal, então o mal ele é exterminado. Logo, esse extermínio do mal, nós entraremos num período milenar, que são 1000 anos em que vamos viver nessa terra com a ausência do mal. E por último, a celestialização dessa terra. Então aí você tem o que o livro do Apocalipse ele prevê, né? Ele relata, né? São essas várias fases da história deste mundo. Muitas vezes as pessoas elas têm dúvidas sobre esse mundo, né? Muitos cientistas, muitos racionais tentam explicar a origem de tudo isso, né? Mas o cristianismo ele vai explicar como que surgiu tudo isso. E o Apocalipse ele vem explicando. O que ocorre é que o livro do Apocalipse ele é repleto de simbolismos. E o que a gente vai fazer nessas aulas é entender esses simbolismos através de palavras, de expressões, de figuras, né, por que são usadas, e é isso que a gente vai ver. Agora, quem escreveu esse livro? Bom, o autor deste livro é um dos 12 apóstolos, chamado João, mais conhecido como João o Amado, né? Jesus Cristo tinha um excelente relacionamento com este apóstolo e então confiará neste apóstolo esta revelação do Apocalipse, começando desde a sua origem até o final dos tempos, né? Agora, em que circunstâncias, né, aconteceu isso? Bom, primeiro temos que saber o seguinte: próximo ao mar Egeu, na Turquia, existe uma ilha chamada Patmos. Para essa ilha eram enviados todos os prisioneiros políticos considerados uma ameaça para o Império Romano. Sabemos que naquela época Roma era o que dominava, né? Tinha todo o poder de domínio naquela região. E então tudo que era ameaça a esse império era enviado para essa ilha. Era uma ameaça? Era político que estava falando alguma coisa que não estava de acordo com o que o imperador dizia, com que as leis que eram impostas, então eram exilados nesta ilha, né? E ali então é quando ele recebe essas revelações do livro de Apocalipse. Isso aconteceu aproximadamente 60 anos após a morte de Jesus Cristo na cruz. Aí vamos para a terceira pergunta: para que e para quem foi escrito o livro de Apocalipse? E aí nós vamos ler aqui em Apocalipse, ele diz o seguinte: ele vai dizer que o Apocalipse seria escrito para as 7 igrejas localizadas na Ásia. Não sabemos exatamente, não há nenhum escrito específico por quê,
Mas sabemos que muitas igrejas já naquela época não existiam devido à perseguição, logo após a morte de Jesus Cristo e dos apóstolos. Muitas igrejas elas foram exterminadas, elas acabaram, e dessas 7 igrejas elas ainda existiam, estavam funcionando, e elas então representariam todas as demais filiais, digamos assim, né? As demais igrejas de Cristo espalhadas, né? Da sua igreja, né? Filiais da sua igreja. Mas com a morte de Cristo e os apóstolos não tinham mais condição de visitar essas igrejas, e por isso muitas delas foram deixando de existir. E o Apocalipse vai ser escrito para elas, representando a todos os cristãos, né? E a todo o mundo, né? Seria um simbolismo, né? E aí ele fala o seguinte, olha, lá no versículo 9 do capítulo 1: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma voz que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então essas são as denominações, né, as igrejas, né, de Cristo que para quem foram enviadas, foram indicadas, foram enviadas essas recomendações e esses escritos do livro de Apocalipse. Agora, e esse ambiente? Que ambiente era esse? O ambiente naquela época, nesse período, era bem diferente do período em que vivemos atualmente. Por exemplo, como eu disse antes, Roma era o principal poder que existia lá. E Roma então buscava com rigor que todos adorassem o imperador romano, né? O imperador então era tido como um deus. Então, rigorosamente, Roma buscava que todos o adorassem. Quando a legião dos soldados romanos se aproximava, as pessoas ficavam assustadas, né, com a sua presença. E quando João recebe essas revelações, o apóstolo Pedro ele já havia sido crucificado. Inclusive ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? O apóstolo Paulo já tinha sido decapitado. O apóstolo Bartolomeu havia sido esfolado vivo. Tomé e Mateus foram mortos atravessados por uma lança. O único sobrevivente era João, que foi exilado nessa ilha. Todos os outros foram perseguidos e mortos de forma bastante violenta. Além dos apóstolos, muitos membros da igreja haviam sido perseguidos e mortos, e inclusive as pessoas que não praticavam a mesma religião pediam o sangue, né, dos cristãos, e muitos deles eram inclusive jogados aos leões, né, como o Coliseu, por exemplo, né? Então os cristãos passaram a ser comida de leões, né? Aí eu pergunto, o que passaria na cabeça dos cristãos daquela época diante dessas dificuldades todas que estavam passando, né? E eu imagino que eles perguntavam: será que tudo o que nós estamos ouvindo é verdade sobre Cristo? Será que Cristo é realmente o Filho de Deus? São questões que eu creio que muitos deles passavam, porque se eles eram cristãos, estavam buscando fazer o que era recomendado pelos apóstolos, e muitos eram jogados em arena de leões, eram comidas de leões, então eles questionavam, eu imagino, né? Será que estamos fazendo a coisa certa? Atualmente nós temos o privilégio de termos religiões, né? Um conforto relativo em relação às nossas crenças, mas diante desses problemas pelos quais nós estamos passando atualmente, não nos perguntamos às vezes: Deus existe? Eu imagino que é semelhante àquela época. Muitas pessoas questionam: Deus é real? Será que Ele existe? Nós vivemos uma época em que temos aí muitos falsos líderes e pastores que pregam, se dizem pregadores do Evangelho, em troca de benefícios, né? Então,
vem aquele questionamento. Mas naquela época, o Apocalipse, a revelação do Apocalipse, era uma resposta que Deus dava aos cristãos de que ainda ele estava no comando de tudo, apesar de todo o período de trevas pelos quais eles estavam passando, né? E as revelações do Apocalipse eram uma prova de que Jesus Cristo os amava e que ele ainda estava no controle de tudo, apesar de tudo o que estava passando. Essa revelação, ela também se referia nesse período em que, com a morte de Jesus Cristo e os apóstolos, brevemente eles entrariam num período chamado de apostasia, que é o afastamento da verdade. Com a morte de Cristo e os apóstolos, já não havia mais revelação. Não tendo mais revelação, os homens começariam então a agir de acordo com a sua mente, de acordo com a sua cabeça. Esse período, então, o apóstolo Paulo ele chamaria na Bíblia, né, nas suas cartas, de o período de apostasia, que seria o afastamento da verdade. Já não haveria mais revelação entre Deus e os homens, e por isso começariam a surgir igrejas por toda a face da terra. Mas isso é um outro tema que nós falaremos em vídeos posteriores. Mas o mais importante é entender que com essa morte de Cristo e os apóstolos encerrariam então o período de revelações que outrora